Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Além do Ordinário e hoje volto a ter aqui comigo a querida Joelma Duarte para a parte 2, que, enfim, da parte um ficou cortado nos últimos 15 minutos da gravação e hoje vamos retomar aqui a gravação. Joelma, bem-vinda de novo. E então, na primeira gravação que fizemos, os últimos 15 minutos vieram cortados, e isso leva-me a querer voltar a fazer-te esta pergunta para que todos possam aceder à resposta. Porquê Portugal, Joelma? Porquê é que decidiste vir atravessar o Atlântico e vires viver para este país? Uau, obrigada mais uma vez. E curioso, não é? Ter a resposta ficar para um episódio seguinte. E nós não escolhemos que assim fosse, não é verdade? Simplesmente aconteceu. Sim. E vem muito de encontro com a minha vinda para Portugal, porque não foi algo que eu tivesse antes planeado, quero ir viver para Portugal, construir um processo para viver. Eu sinto que eu fui completamente escolhida, né? Esse país me escolheu. E eu disse sim a essa escolha. Eu já não falava com uma amiga minha de infância há algum tempo, e de repente ela liga-me e disse assim: estou em Coimbra fazendo meu mestrado e não queres vir aqui de férias? E eu ia sair de férias em 2 semanas. Eu disse: ok, vou, e vim. Curiosamente, o primeiro sítio que eu conheci aqui foi o Gerês. E venho morar em Barcelos, que é muito perto da Terra de Douro, muito perto do Gerês. E eu dentro do autocarro, da caminhonete, eu olhava pela janela e ficava assim, extasiada. Aquelas casas tão lindas, aquela paisagem tão bonita, tanto verde, tanta natureza, tão bonito. E eu ficava assim, meu Deus, que lugar bonito. Como deve ser interessante viver num lugar tão bonito quanto esse. Isso foi no mês de agosto, calor, né? E foi extremamente agradável. Entretanto, eu voltei das férias, passado algum tempo que eu voltei, eu tive meu irmão, número 5, meu irmão número 5, somos 7. Então, meu irmão número 5, um dia saiu de casa para ir trabalhar, como todos os outros dias. E esse meu irmão nós dois temos uma relação assim muito, ainda hoje, temos uma relação muito curiosa um com o outro. E ele, por mais que, onde quer que ele fosse, se fosse para casa das namoradas, ou se fosse sair à noite com alguém, ele nunca deixava de me avisar. Quando chegava em casa, como chegava muito tarde em casa, porque eu, além de trabalhar, ainda estudava, estava a fazer faculdade de Direito. Então, eu chegava em casa sempre muito tarde. Então, para ele ter certeza de que a gente pelo menos dizia um boa noite, ele muitas vezes punha o colchão, tirava o colchão da cama e punha a entrada da porta, porque quando eu abrisse a porta, eu dava com ele deitado no colchão. E aí falávamos um bocado e tal, e eu ia para a cama e ele também. E curiosamente, nesse dia, era uma quinta-feira, eu cheguei da faculdade, ele não estava em casa. Uma quinta-feira não era hábito ele sair durante a semana. Então, esperei, acordei para trabalhar e ainda não tinha chegado em casa. Ao longo do dia, eu fui ligando para o meu irmão número 3, para saber se que morávamos os dois, eu, o 3 e o 5. Então, ele dizia, não, eu não... Deve ter ido para a casa da namorada e tal, tá se preocupada. Eu tô assim, isso não é hábito. O Anderson não faz isso não é hábito. A verdade é que chegou a noite, nós não tínhamos notícia dele. E aí, realmente, nós nos preocupamos. Então, começamos a ligar os hospitais, para o Instituto Médico Legal e esses locais, né? Só que ele tinha saído para fazer depósito na conta da empresa do irmão número 2. E não voltou. E nós percebemos que alguma coisa estava errada porque começou a sair dinheiro da conta. E foi o que nós chamamos no Brasil de um sequestro relâmpago. Então, isso foi na quinta-feira, à tarde, e ele só voltou para casa no sábado. E foi a situação, o sentimento de impotência que se sente é algo assim avassalador.
E só no sábado, às 2h que ele chegou em casa, e chegou em casa vestido só com uma cueca e mais nada. Foi que o condutor, o irmão número 3, trabalhava numa empresa de autocarro, no setor financeiro da empresa. E os dois são muito parecidos. E muitas vezes ele ia jogar na equipe da empresa, mesmo sem ser funcionário da empresa, para a empresa ganhar, porque esse meu irmão jogava futebol muito bem. Então toda a gente o conhecia. E os dois são muito parecidos. Então, quando ele conseguiu sair, né, que libertaram o irmão numa autoestrada, que passava um autocarro, ele deu com a mão, estava só vestido com a cueca, e o motorista parou, reconheceu, e disse assim, olha, é o irmão do Souza. E parou, e tiraram uma camisa, deram uma para vestir, ele chegou em casa descalço, com uma camisa, o jalé, o cobrador do autocarro, e com cueca, ainda partiram ali 2 ou 3 costelas, mas graças a Deus ele chegou com vida. E diante disso eu pensei assim, não, chega. E só porque eu tinha vindo de férias, então eu decidi vir para Portugal. Mas curiosamente, João, na vida nós nunca fazemos escolhas por casualidade ou aleatória. Eu acredito sempre que nós estamos o tempo inteiro a ser guiados na vida. E só depois de muitos anos de ter vindo para Portugal. E a primeira sensação que eu tive quando eu fui à Ribeira do Porto a primeira vez foi, uau, eu estou em Portugal ou estou em Salvador? A sensação que eu tinha era que eu estava num portal que ao mesmo tempo eu entrava num sítio e entrava no outro. E ainda hoje, quando eu preciso sentir assim, novamente a energia de Salvador, que eu preciso me reconectar com essa energia, eu vou para a Ribeira. Porque a sensação era de que ali era uma parte de Portugal e do Brasil, e ainda hoje, para mim, essa partezinha da Ribeira é como uma continuidade de Salvador. Até porque, como Salvador foi a primeira capital do Brasil, não é? A arquitetura é muito parecida. E muitos anos depois, trabalhando com a sistêmica, né, com a consciência sistêmica, foi que eu compreendi a razão pela qual eu tive que vir para Portugal. Então, eu sou bisneta de indígena, dos 2 lados, as 2 bisavós são indígenas. Uma das bisavós, o meu bisavô era português e capturou essa bisavó e ela não voltou mais para a tribo. Então, eu cresci com a minha mãe a contar essa história e de como essa bisavó nunca cortou o cabelo. Ela sentava, se o cabelo dela arrastava no chão, e que deveria ser um costume da tribo dela, né? Não cortar o cabelo. Porque para os indígenas, o nosso cabelo são as nossas antenas que nos conectam com o eu superior. E uma avó benzedeira, herveira, parteira. E do outro lado, a família do meu pai, uma família com muitos costumes portugueses, uma família toda branca, e que de repente, quando nasce essa menina com essas características, fala assim, uou, fui a primeira preta da família. O meu pai, antes de casar-se com a minha mãe, foi viver para a cidade de São Paulo, onde eu tive um irmão sequestrado. Nessa altura, vivíamos em São Paulo. Então, meu pai teve na década de 60 e na década de 70, ele teve em São Paulo para ganhar dinheiro, para voltar para o Nordeste, como todo nordestino fazia, para poder casar. E quando meu pai trabalhou em São Paulo, ele trabalhou muitos anos para um casal de portugueses da Ilha da Madeira e que queria a todo custo que o meu pai continuasse a trabalhar com ele, né? O meu pai disse, não, eu tenho que ir embora porque eu vou casar. Ele dizia assim, casa e volta. E eles não tinham filhos e afeiçoaram-se muito ao meu pai. Então, o meu pai, a gente cresceu ouvindo o meu pai contar as histórias dos patrões portugueses da Madeira. E o meu pai imitando como os patrões portugueses falavam. A primeira vez que eu fui à Ilha da Madeira, a sensação que eu tinha era, uau, estou em casa. Eu não me importava nada de viver nesse lugar. E só depois é que eu compreendi o porquê que a Ilha da Madeira, para mim, é tão significativa, me preenche tanto, porque linka com a história do meu pai. E com todo o respeito, toda a consideração que o meu pai teve por aqueles patrões, que até morrer, o pai faleceu com 72 anos, até morrer, o meu pai falava muitas e muitas vezes. E a primeira vez que meu pai esteve em Portugal, meu pai parecia uma criança.
Então, a primeira coisa que ele fez foi ir para a Feira de Barcelos comprar uma boina. E ele não saía de casa sem a boina dele. E quem olhava para o meu pai dizia, ninguém dizia que meu pai era brasileiro. Quem olhava para o meu pai achava automaticamente que meu pai era português, que ele tinha um biotipo mesmo, característico, com a boina, então ficava assim. Então, como nada é por acaso, só depois de trabalhar com a consciência sistêmica que eu compreendi a razão pela qual eu fui escolhida para vir para aqui. Foi mesmo o resgatar, o dar continuidade àquela história, não é, tão próspera, tão abundante que meu pai teve em São Paulo, e que interrompeu essa história porque assumir o compromisso que tinha com a minha mãe, e ainda bem que assim foi, porque assim eu cheguei aqui. Então, vir para Portugal é mesmo um resgate histórico, é um resgate da história dos meus antepassados portugueses, dos meus antepassados indígenas, e também essa história mais recente do meu pai e a relação do meu pai com Portugal, não é? Com os patrões portugueses que ele deixou para trás da Ilha da Madeira. Portanto, nada acontece por casualidade. E que bom que eu fui escolhida por essa terra, porque eu amo de paixão estar em Portugal. E eu digo sempre que eu tenho duas mães muito generosas, não é? Brasil e Portugal. Porque não posso dizer que sou brasileira, nem que sou portuguesa. Eu digo que eu sou luso-brasileira, porque eu tenho as duas mães aqui dentro do coração. E a propósito de nós estarmos a falar, João, disso da consciência sistêmica, quanto ela interfere na vida da gente, a gente nem tem noção disso. Seguramente, seguramente. Fiquei com vontade de te perguntar, Joelma, porque se tens duas bisavós indígenas que passaram, de certa forma, por essa... Não quero soar agressivo, mas por essa invasão do mundo do homem branco, digamos assim, e tu, como mulher, deves ter recebido, digamos assim, algumas mochilas, alguns trabalhos de casa interessantes para fazer essa ponte, não é? Entre o perdão que há para fazer, digamos assim, à civilização branca nessa história e, ao mesmo tempo, encurar uma ferida, um trauma bastante profundo e bastante antigo de uma civilização indígena. Isto faz sentido? Que consegues partilhar alguma coisa sobre o teu processo? Além dos indígenas, não é? Da descendência indígena, eu também tenho uma descendência africana. E são indígenas do outro lado do oceano. Não é? E que as duas vertentes indígenas, que é de um lado, que é do outro lado do oceano, o preço que eles pagaram. O quanto, João, as pessoas muitas vezes elas ficam emaranhadas, elas ficam encrudilhadas nesse preço que foi pago antes de nós chegarmos aqui. Né? E quando a gente toma consciência de onde a gente está, e por vezes a gente está lá atrás ainda tentando resolver algo que foi como foram. Né? E só quando a gente se reconcilia com essa história toda, a gente consegue extrair o melhor que há de toda essa história. Quando a gente não faz isso, a gente fica mesmo repetindo padrões. Imagina que eu poderia repetir ainda hoje o padrão dos africanos que foram escravizados. E por conta disso, não permitir gerar abundância na minha vida. O quanto eu poderia ainda hoje estar conectada com os povos indígenas que tiveram que fugir. E eu sei, uma das tribos ao qual eu pertencia, os meus antepassados eram tapuias, e que depois se juntaram várias e formaram os funius. E uma altura, os funius, uma altura eu fui visitar os funius. Eu entrevistei um. Tu conheceste o funil? Eu também se juntaram, não é? Eu posso dizer que eu também sou funil, porque os tapuias são uma das tribos que se juntou e formou o povo funil. Então, a primeira vez que eu fui aos funius, no Pernambuco, eles estão no Pernambuco. Quando eu cheguei lá, nós fomos recebidos pelo herdeiro, o Xicê, né, que é o médico, não é? O curandeiro é o médico da tribo. Então, quando eu cheguei e eu olhei para o Xicê, João, é uma emoção que não tem como se explicar. As lágrimas me caíam assim pela cara abaixo e eu só sentia assim, era
uma sensação de expansão no peito, e o XC olha para mim e diz assim: ó parente. Eu falo nessa história, eu ainda me emociono, ainda hoje. Ele dizia assim: ó parente, não precisa chorar mais. Você já voltou para casa. Então, como é que a gente explica, assim, uma emoção que é arrebatadora? E eu penso no meu encontro com o XC, e para mim é impossível não me emocionar quando eu penso nisso. Então, de onde é que vem essa emoção? Né? De onde é que vem toda essa carga dentro de nós? Ela está aqui, está no nosso ADN. E essa carga emocional tão grande que a gente transporta, ela também pode nos puxar para trás. Ela pode nos aprisionar. Imagina que eu ainda olhasse para o não indígena com o olhar do o não indígena é perseguidor, né? O europeu é perseguidor. Como era que eu ia chegar? Como era que eu ia migrar para o continente europeu? Como é que eu vinha para Portugal? E de que forma que eu ia olhar a possibilidade de eu gerar abundância aqui nesse país? Se o sentimento que eu teria desse país era um sentimento de usurpação. E enquanto eu olhasse para o português com esse sentimento de usurpação, eu, em hipótese nenhuma, ia me sentir agradecida nesse país. E quando a gente não se sente agradecida aos pais, quando a gente não se sente agradecida ao país que a gente nasce, quando a gente não se sente agradecida ao país que a gente escolhe para migrar, a gente não vai gerar abundância. Porque é um pressuposto básico para se ser abundante, tem que ser agradecido. A gente tem que realmente sentir que nós somos merecedores de estar na vida e receber da vida o que a vida tem para nos dar. Mas como eu vou fazer isso se eu reclamo, se eu renego, se eu rejeito, se eu excluo? Não tem possibilidade de eu ser grato e ao mesmo tempo entrar nesse movimento de exclusão, de rejeição, da minha história, da minha gente, do meu povo, de tudo que essa gente, tudo que essa história me traz, e que a gente pode escolher onde a gente põe foco, né? Houve também muita interação, e que bom que os portugueses chegaram lá. Olha, eu estou aqui, eu estou aqui, trago as características, né, do povo africano, trago as características do povo indígena. Que bom que eles lá foram, que bom que eles lá chegaram. Quando a gente consegue olhar essa história pelo prisma do que valor, né, essa história agregou, essa chegada do não indígena agregou quando os colonizadores chegaram lá no Brasil. O que essa história agregou de valor? Quando a gente consegue olhar para além disso, aí a gente não olha com um olhar de renegação, de rejeição, de exclusão. A gente é grato. Eu acho que temos aqui pano para mangas. São vários os assuntos que eu gostava de trazer à baila. Porquê? Porque eu reparei também que vais dar um workshop de abundância dia 15 e 16 de junho nas Caldas da Rainha, e de repente estávamos a falar da tua vinda para Portugal, estávamos a falar das possíveis feridas que a tua bagagem familiar ou genética, digamos assim, essas dificuldades, a forma como tu superaste e enfrentaste as dificuldades, tu associaste a questões de abundância. Então eu tenho perguntas. Será que para sermos abundantes, para sermos prósperos, é importante estarmos em paz com a nossa história, agradecermos pela nossa história? Como é que isso se faz? É fundamental. É o alicerce da abundância. O Bert Hellinger, ele criou 3 leis que, independentemente de nós acreditarmos, conhecermos ou não, essas leis, elas vão influenciar diretamente na nossa vida. Então, a primeira lei, ela fala do pertencimento. Independentemente de quem eu seja, do que eu faça, da postura que eu tenho ou deixe de ter na vida, a partir do momento que eu fui fecundado, eu pertenço. Mesmo que eu não nasça, mesmo que ao final do primeiro mês de gestação, a mãe tenha tido uma aborto, mesmo que eu tenha morrido no parto,
mesmo que eu tenha morrido antes dos 5 anos de idade, ou com 100 anos de idade. O meu pertencimento, a partir do momento que eu fui fecundada, eu pertenço. Só que quantas vezes, João, porque as pessoas pensam diferente de nós, porque as pessoas agem diferente de nós, porque as pessoas têm ideais diferentes de nós, têm uma forma de ser e de estar na vida diferente de nós, porque é que muitas vezes o nosso primeiro impulso é fora. Ah, porque o meu pai é preconceituoso. Estou. Ah, porque a minha mãe é submissa e parece que não saiu do século passado, do século XV. Estou. No momento que a gente faz essa exclusão, a gente não está só excluindo nosso pai e a nossa mãe. A gente está a nos excluir da vida. Porque o movimento de inclusão é um movimento que nos conecta com a vida. Quando a gente faz o movimento de exclusão, a gente se desconecta da vida. Lá atrás, quando nós ainda éramos Homo sapiens, né? Quando a gente ainda não estava no suposto nível de evolução que a gente tem agora, estarmos em grupo foi fundamental para que a gente deixasse de fazer parte da cadeia alimentar, não é verdade? Então, a gente se agrupou, as mulheres ficavam a cuidar do território das crianças, os homens saíam para caça ou para defender o território na luta contra os invasores. Então, se os homens saíam para caçar e havia uma presa muito grande, sendo um grupo, eles conseguiam se distribuir e abater a presa e trazer o alimento para o resto da comunidade, ou da tribo, da aldeia. Quando alguém ia contra as normas vigentes, o que era que acontecia? Era excluído. Castigo, né? Era excluído. E ainda hoje, assim o é em várias raças, em vários animais, não é? Quando vão contra as normas do alfa, do bando, é excluído. Então, esse indivíduo sozinho, imagina, um indivíduo de 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m ou 2 metros de altura que fosse. Mas ele sozinho, no desconhecido, com animais de grande porte, que olhassem para mim e dissessem, uau, tem um bife novo. A possibilidade desse indivíduo sobreviver era muito pequena. E essa informação ainda está aqui no nosso cérebro reptiliano. Por isso que, quando a gente faz o movimento de exclusão, a gente deixa de estar conectada com o movimento que nos conduz para frente, que nos conduz para o mais, que nos conduz para a vida. E sempre que esse movimento acontece, vai haver repercussão. E a repercussão pode vir em várias áreas na nossa saúde, pode vir na nossa capacidade de nos tornarmos prósperos, abundantes e bem-sucedidos. Para além disso, tudo na vida, para que funcione de forma equilibrada, é preciso que haja uma certa organização, que haja uma ordem, né? Que haja uma hierarquia. A natureza assim nos mostra. Né? Hoje em dia, nós mudamos tudo e vamos comer frutas fora daquela estação. Não é tão boa quanto comer cerejas no mês de dezembro, não é tão bom como comer cerejas em pleno verão, quando elas estão aí abundantemente. Não é? Então, quando a gente inverte as ordens, muitos adultos ainda hoje vivem um movimento de parentificação muito grande. E esse movimento ao invés deles, em criança, terem sido cuidados, eles foram cuidadores. Ou cuidadores porque os pais pediram expressamente isso. Tu agora vais para casa da tua avó, porque a tua avó ficou viúva e tu vais dormir com a avó e vais ficar com a avó para fazer companhia. Uma criança de 5 anos que vai garantir que uma avó fique bem, né? Ou quando as crianças vivem num ambiente hostil, como a violência doméstica, e essas crianças assumem, não é? Internamente, a necessidade de cuidar da mãe que é agredida pelo pai. Então, essa postura de salvador, esse indivíduo vai levar para a sua vida adulta. E quantas pessoas não conseguem se manter abundantes na vida porque não conseguem perceber o seu próprio valor? Se lá atrás eu não senti que fosse suficientemente valioso,
como eu posso agora esperar que o outro veja o meu valor que eu próprio não reconheça que eu tenho, né? Quantas pessoas tiveram um conflito muito grande de autoridade em casa, depois na vida adulta vão ter imensa dificuldade em lidar com figuras de autoridade. Então, quer seja eu uma figura de autoridade, quer tenha uma figura de autoridade por cima de mim, se eu tenho dificuldade de lidar com a figura de autoridade, eu posso ser, por exemplo, um patrão tirano, replicando o modelo que eu vi lá na minha infância. Né? E que para combater aquele pai tirano, também eu tiranizei. Eu tive que confrontar esse pai, eu tive que fazer frente a ele. E aí, para fazer frente a ele, eu me tornei abusador como ele. Eu me tornei tirano como ele. E aí eu vou levar essa postura tirana para o meu ambiente de trabalho. O que vai fazer com que eu tenha dificuldade nas relações laborais. E se eu tenho dificuldade nas relações laborais, imagina que na minha casa há um padrão que vai se passando de geração para geração, onde os meus pais não se davam bem com os irmãos. Eu não me dava bem com os meus irmãos em criança, continuei a não me dar bem com os meus irmãos na vida adulta. Eu não criei internamente um conceito de irmandade. Se eu não tinha internamente, João, um conceito de irmandade, como é que eu vou criar parcerias? Como é que eu vou confiar que... Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que não conseguem deixar um emprego, que ganham um ordenado mínimo, tendo imensas capacidades, porque não confia que vai ter clientes. Se ele não tem conceito de irmandade criado aqui dentro, como é que ele vai empreender? O empreendedor tem consciência que ele não empreende sozinho. Ele, para empreender, ele precisa de um coletivo que lhe dá sustentabilidade. Então, se eu não tenho esse conceito criado internamente, como eu vou me atrever alguma vez sequer a imaginar que eu serei capaz de empreender na vida? Então, a energia do dinheiro, eu digo sempre que há as duas energias extremamente poderosas no planeta. São as duas energias que podem mais gerar bem-estar ou que podem mais gerar desgraças, que é a energia do dinheiro e a energia sexual. As grandes guerras, se a gente parar para olhar as grandes guerras na história, muitas delas têm por detrás uma componente ligada com uma disputa sexual. Para além disso, por que o dinheiro é uma energia tão poderosa, tão criadora? O dinheiro é uma energia feminina. E toda energia feminina, ela gera, ela cria, ela procria. Logo, se a energia do dinheiro é uma energia feminina que gera e procria, ela fica automaticamente ancorada com a nossa mãe ou com o nosso pai. Por essa lógica, com a nossa mãe. Exatamente. E através da energia sexual, né? Ok, mas hoje em dia nem toda gente há pessoas que são feitas em laboratório. Foi preciso da energia masculina e da energia feminina. Mesmo que o material genético tenha sido misturado dentro de um tubo de ensaio e ter resultado na criancinha. Vamos sempre precisar da energia feminina e da energia masculina. Não é verdade? A energia feminina é aquela energia que acolhe. Se a gente parar para pensar, como é o movimento do ovócito, né? Ou do óvulo? Ele está ali paradinho, à espera. Como é a energia do espermatozoide? É movimento, é fluidez, é perseverança, né? Eles não desistem, eles são milhares. Eles não querem saber que são milhares, eles só querem saber que tem um objetivo, foco, objetividade, né? E eles vão ter cooperação, porque eles cooperam, os da frente vão deixando o campo eletromagnético para os de trás terem força para chegar também. Eles não competem, os da frente não estão a competir com os que estão atrás. E como é interessante que no mundo laboral, trabalhar num mundo que só tem mulheres é muito mais difícil do que trabalhar num universo onde tem maioritariamente homens. As mulheres são muito mais competitivas do que os homens. Os homens colaboram mais mutuamente.
Porque essa é a energia do masculino, é a energia de colaboração. Quando nós íamos caçar, era isso que eles faziam. Eles se juntavam para cooperar um com o outro para trazer a caça. Então, o espermatozoide vai ali, eles correm com foco, com energia, com determinação, com perspicácia, até chegar no alvo. Quando chega no alvo, eles são acolhidos. E essa é a energia do feminino. Ele acolhe. Essa energia que acolhe, depois essa energia vai fazer com que haja expansão. As duas energias juntas, aí vai fazer expansão, que é quando as células começam a se multiplicar, se dividir, e aí vem o feto, o embrião, e vai se desenvolvendo até que chegue o momento do parto. O movimento do masculino e do feminino junto gera toda essa multiplicidade de expansão, né? Gera toda essa abundância que é a vida, né? Nós temos abundantemente tudo que precisamos dentro do útero da nossa mãe. Não faltou nada, porque se tivesse faltado alguma coisa, eu não estava aqui a falar com o João. Por isso, a energia da mãe é a energia da fertilidade, do dinheiro, né, da abundância. Então, quando a gente chega, o Bert dizia, quer saber como uma pessoa lida com a sua mãe? Observe como ela serve no seu ambiente de trabalho. Então, sabe quando a gente chega numa loja, João, e que a gente pergunta assim, eu vou dar um exemplo que é real que aconteceu comigo. Quando eu cheguei cá, estava no Gerês e cheguei num sítio, queria comer um gelado, e perguntei assim, tem gelado de amêndoas? E ele dizia assim, não tem. Mas o homem nem olhava para mim, ele estava de costas para fazer qualquer coisa, não tem. Mas então tem gelado de morango? Também não tem. E tem de baunilha? Menina, já disse que não tem. Mas tem algum gelado ao menos? Não tem gelado nenhum, menina. Já disse que não tem. Pronto, não tem gelado nenhum. O que é que eu fiz com o senhor? O senhor me tratar daquela maneira. Eu saí assim, tipo, uau, que horror. Ao contrário, imagina que chega numa loja e a pessoa diz assim, ou o mesmo exemplo do gelado. Tem gelado de amêndoa? Não, olha, não tem gelado de amêndoa. Acabou. Mas eu tenho aqui um gelado novo. Assim, 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 assim. E que se calhar você, como gosta de amêndoa, também vai gostar de nozes. E que nozes não é bem, mas olha, também tem aqui uma mistura assim, 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 e também tem esse, assim. A pessoa, ela abre-se para ti, como uma flor assim que abre, e que deixa exalar todo o perfume, ou seja, ela vai te dando várias possibilidades. Tu sentes que aquela pessoa está contigo, está atenta a ti, né? Ela está a te servir, literalmente, ela está a te servir. E no final a pessoa te dá um leque tão grande de opções que tu até te sente vergonha de dizer, pode, não vou levar nada. Eu vou levar nem que sabe um repostado. Já que eu não levo gelado nenhum, eu vou levar nem que sabe um repostado. Então, a forma que essa pessoa lida com a mãe é exatamente assim. É aberta, receptiva, não é? Espontânea. Ela está ali como uma criança que olha assim e diz assim, uau, é assim que essa pessoa olha para o trabalho. Ela olha para o trabalho como uma criança e fala assim, uau, minha mãe é tão grande, minha mãe é tão maravilhosa. E dessa forma a gente serve a vida. Mas ao contrário também se aplica. Quando existe uma resistência com a mãe, quando existe um certo bloqueio, uma barreira com a mãe, não reconhecimento, essa pessoa também vai sentir que muito frequentemente elas até referem que como se ainda não tivessem encontrado o propósito de vida. Elas estão ao serviço de uma forma aborrecida. E muito frequentemente sentem que o servir a vida através do seu sacro ofício é pesado, é doloroso, é exigente, é sacrificante. Porque elas lá atrás acreditaram que amor era sacrifício. Então isso se projeta na forma como elas servem a vida. Faz sentido, João? Isso é muito curioso. Sim, faz-me sentido. Já tinha ouvido outras teorias e partilho contigo para ver se tens alguma coisa a acrescentar. Eu também tinha, já ouvi no passado que a forma como nós também nos relacionamos com o dinheiro estaria também relacionada com a forma como nós temos também a relação com o nosso pai.
Porque antigamente o arquétipo do homem era Lá quem saía chegamos. para ir buscar. Lá chegamos. Então a minha pergunta é, e se calhar não vamos aos avós, mas qual é a função, digamos assim, da minha relação com a minha mãe e a função da minha relação com o meu pai? Ahm, Como é que estas duas relações estão totalmente vinculadas à minha abundância, à minha prosperidade, mesmo até ao meu campo financeiro? Aham. Bem, Segundo a visão sistémica. nós vimos a relação com o feminino, né? Já viu como é que as mães brincam com os filhos? É mais contido, não é mais lúdico. É a forma mais lúdica, mais contida. Como é que os pais brincam com os filhos? É acalbanhada. Como então, hoje, muitas vezes as mulheres ficam aflitas quando os maridos pegam nas crianças e fazem assim, não é? Literalmente, o que é que o pai está a mostrar para a criança quando faz? Eu te lanço para o mundo. Então, a energia do pai, enquanto da mãe, sabe quando a gente está criando um projeto, João? O que a gente tem que pensar bem? Qual o público-alvo que esse projeto vai atingir? O que é que eu pretendo com esse projeto? Qual o resultado final? Como é que eu preciso fazer para atingir as pessoas, para chegar até elas? Toda essa parte lúdica é energia da mãe, ok? Energia do homem. Quando a gente tem o projeto feito e engaveta, e quantas pessoas fazem isso? Tem um monte de projetos que estão engavetados. Por que os projetos estão engavetados? Porque elas não conseguem sair para o mundo. Energia do pai. Então, o pai, ele abre as portas para o mundo. Ele abre as portas para o sucesso. Né? O pai é quem diz assim, vai. É quem dá aquele empurrão para a gente. Que essa é a dinâmica do masculino, a dinâmica do abrir caminho. Abrir as portas para ele. Então, a energia do pai faz com que a gente possa sentir, se atrever a se mostrar ao mundo, a levar o nosso propósito, a levar o nosso fruto para o mundo, a levar a nossa semente para o mundo. Essa é a energia do pai. É a energia de permitir que agora a semente possa crescer. Né? A mãe planta e o pai permite que possa crescer. Para além disso, no que toca ao dinheiro, quando há um bloqueio com a mãe, literalmente essa pessoa tem dificuldade de ganhar dinheiro. Se ela tem uma boa relação com a mãe, e quando eu falo relação, é uma relação interna, principalmente interna. As pessoas dizem assim, mas eu sou adotivo, nunca conheci a minha mãe, nunca conheci o meu pai. É uma relação interna. A minha mãe morreu no meu parto, é uma relação interna. Então, quando eu tenho uma boa relação com a mãe, eu vou conseguir gerar abundância. Mas nós somos 50% mamãe, 50% papai. E a 100% nós pertencemos aos dois. E aí vem o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando eu não tenho esse equilíbrio, imagina que eu tive uma postura salvadora da mãe, são aquelas pessoas que trabalham, mas trabalham, até ganham bem, mas para as horas que elas trabalham, elas não ganham tanto quanto isso. Se elas forem multiplicar o tempo que elas dedicam ao trabalho, elas vão ganhar muito aquém do que eu deveria ganhar. Elas estão conseguindo gerar abundância? Não estão, mas acreditam que sim, porque ela até ganha acima da média também, ganha acima da média. Mas já calculaste o teu tempo de trabalho e o que tu ganhas no final de um dia de trabalho? E aí as pessoas se dão conta que, de fato, elas dão mais do que o que recebem. Desequilíbrio entre dar e receber. Quando as pessoas vão na função ainda reparadora do Salvador, elas estão nessa função na vida. Então, é aquele empregado que trabalha por 3 ou 4 e ganha por 1. Ou trabalham 15 horas e ganha por 8. Eles dão em demasia. Há a outra polaridade, que são aquelas pessoas que não conseguem, até ganham, mas não conseguem. O dinheiro não fica. Acontece sempre alguma coisa, ou arrebenta inundação em casa, tem que gastar dinheiro. Ou um carro, tem que gastar dinheiro. Ou fica doente.
e parece todas as... Sabe o jogador da bola que corre, 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 quando chega perto da bola, você que chutar para o outro e aí tá sempre a correr atrás da bola? É exatamente essa relação que a pessoa tem com o dinheiro. Ela tá sempre ali, tá furida atrás, atrás, e quando parece que ela chegou, faz assim, não, agora eu já consegui juntar o que eu queria. Aí acontece alguma coisa, vai pelo ralo abaixo do não. Aí eu vou querer com a relação do pai, né? Isso é energia. Falta essa reconciliação com o pai. O dinheiro não. Mas acontece sempre um percalço e ela está sempre a correr, não abranda, não consegue desfrutar. Ela não é capaz de desfrutar no dinheiro. Para além de outras questões, né, João? Imagina que na minha família há quase que uma rejeição ao dinheiro. O dinheiro é sujo, ou só ganha dinheiro quem nasceu rico. Há também as crenças limitativas, não é? E essas crenças limitativas, elas vão passando de uma geração após outra e faz com que eu também olhe para o dinheiro com essas lentes enviesadas dessas crenças que vieram para trás, né? Mas a forma como eu me mantenho ao serviço está completamente relacionada com a forma como eu estou diante da minha mãe e do meu pai. Quanto mais harmonizada eu estou diante de uma mãe e do papai, mais harmonizada estou diante do trabalho. Imagina aquelas pessoas que têm um currículo invejável e que têm tudo para fazer sucesso, tem tudo para poder ter um bom e não conseguem encontrar trabalho. Parece que o currículo delas é invisível. Parece que todas as ferramentas que elas têm é invisível, que ninguém vê o valor que aquela pessoa tem. Nenhuma porta se abre para que ela consiga arranjar um bom trabalho. Ou arranja um trabalho e está constantemente a mudar de trabalho, não consegue se firmar, não consegue enraizar em trabalho nenhum. Energia do pai. Aí essa pessoa precisa olhar para a sua relação com o pai e perceber o que ela tem que fazer para se reconciliar com o pai, porque ela não consegue ter estrutura financeira, ela não consegue criar essa estrutura, né? Então, tudo que tem a ver com estrutura tem a ver com masculino. Então, eu não consigo ter estrutura para me estruturar numa empresa, para me enraizar numa empresa, para levar estrutura para a minha própria empresa, para levar estrutura para a minha própria subsistência. Então, é falta de energia do pai. Estrutura, energia do pai. E isto é curioso porque às vezes dá a sensação que, ok, eu não sei montar nenhuma empresa porque não tive um pai que me mostrasse esse exemplo de sucesso, de liderança, de criação de empresa. Mas, em boa verdade, nós não precisávamos, de certa forma, neste exemplo, de um pai que criasse uma empresa de sucesso. Nós precisávamos era de ter um vínculo interessante, profundo, com o pai. Não é? E é interessante tu usares a palavra vínculo, porque vínculo e relação não são sinônimos. Eu posso nunca me ter relacionado com o meu pai, posso nunca me ter relacionado com minha mãe, e independentemente de eu ter me relacionado com eles ou não, eu estou vinculada a eles. Mas a forma como eu olho para esse vínculo, a partir do momento que eu sou fecundado, eu pertenço, vínculo, pertencimento, né? A forma como eu olho para esse vínculo, a forma como eu olho para o meu pertencimento, e vamos voltar na questão da gratidão? Independentemente do que o pai fez, do que a mãe fez, independentemente do que esse ser humano, chamado Obadenagre Pereira de Souza, meu pai, Olga Corrêa Duarte, minha mãe, independentemente do que, para além de mamãe e papai, o ser humano, né? Porque antes de ser minha mamãe e meu papai, eles são seres humanos. Então, quando a gente destrói as lentes infantis das expectativas todas, né? Quando a gente derruba as expectativas que a gente tem para com os nossos pais e que a gente também consegue sair das expectativas que os nossos pais têm para conosco, aí a gente consegue olhar para eles com gratidão. Então, eu tinha expectativa que
o pai desse beijo, desse abraço. Eu tenho expectativa que o pai se levasse para a escola, que o pai fosse buscar, que o pai estivesse no final de semana em casa. Eu tenho expectativa que a mãe desse beijinho e dissesse eu amo-te muito. Eu tenho expectativa que a mãe fizesse leitinho quentinho, levasse para cá e me contasse uma história. Expectativa. E quando eu deixo cair a expectativa, e concordo com a realidade, aí eu consigo ser grata. E para isso, João, eu preciso olhar para além do personagem mamãe e papai. Preciso olhar para o ser humano, para o humano que tem por detrás deles. Mas é tão difícil para os filhos conseguirem fazer isso, não é? É uma coisa tão simples. Imagina quando a gente pensa assim, ai, nosso pai e nossa mãe é da beijo. A gente fica assim, o pai e a mãe é da beijo. Com 40 e 50 anos de idade, a gente faz assim, ainda como criança pequenina, tipo, como se o pai e a mãe não tivessem sexualidade, como se eles não fossem seres sexuais, e através dessa sexualidade a gente chegasse aqui. Mas dessa mesma forma, a gente continua na vida adulta, olhando para papai e mamãe com essas lentes da nossa criança. Ou querendo um sentimento profundo de insuficiência, porque acredita que nunca estará à altura das expectativas de mamãe e papai. E como eu vou conseguir gerar abundância se eu ainda carrego em mim esse sentimento de insuficiência preso às expectativas de mamãe e papai, que são deles, não tem nada a ver comigo. Ao ouvir-te falar, Joelma, faz todo sentido. Principalmente para quem estuda um bocado esta parte das terapias. Pronto, acredito que para quem não estuda seja mais difícil ver todas estas conexões. Mas dá a sensação que, ok, eu se calhar sozinho consigo perdoar, consigo reaproximar-me do meu pai ou da minha mãe. Mas imediatamente a seguir vem a sensação de tipo, ok, como é que isto se faz? Como é que eu me reaproximo dos meus pais? Como é que eu perdoo tudo aquilo que eu não entendi, ouvi e não gostei? Será que preciso de terapia? Será que preciso de ajuda de um terapeuta? Será que preciso de um retiro? Ou será que eu consigo fazer isto sozinho? Entender isto basta? Não basta. Eu estou a tentar trazer um bocado aqui a voz daquelas pessoas que nos possam estar a ouvir. Que é, ok, isto faz sentido, se calhar até é por causa disto ou daquilo que eu estou nesta situação, mas será que entender isto basta? Depende do O que nível é preciso fazer? traumático, João, que a gente traga, percebe? Quanto mais profundos são os traumas que eu vivi na minha infância, mais difícil é eu conseguir me reconciliar. Quando a gente no pensamento sistêmico, na sistêmica, a gente não usa a palavra perdão. Porque para perdoar, João, automaticamente quando eu perdoo alguém, primeiro, eu me ponho no papel de vítima, né? Coitadinho, me fizeram mal. Primeiro ponto, eu vou me vitimizar. Numa fase seguinte, eu digo assim, eu sou tão bom, eu sou tão poderoso, que tu me fizeste mal. Olha, pessoal, tu me fizeste mal e eu te perdoei. Então, para que eu tenha que perdoar alguém, eu assumo já de início de que eu sou vítima. Então, a gente prefere que as pessoas compreendam que toda a história está sempre 50-50. A responsabilidade. Obviamente que uma criança pequena, ela não tem como fazer escolhas. Mas se a gente transcender para o nível mais espiritual, por que razão eu escolhi aquele pai e aquela mãe? Né? Se a gente transcender um bocadinho mais, né? Ok, eu não tenho nada a ver com essa coisa de espiritualidade, eu sou cabeção, racional. Tá bem, ok. É no mínimo louco a gente pensar que um pai, uma mãe, principalmente uma mãe, que carrega um filho 9 meses na barriga. Durante esses 9 meses de gestação, João, ela o tempo inteiro luta contra a morte. Ela passa os 9 meses a olhar a morte assim e dizer, não te atrevas. Nem eu, nem ele. Não te atrevas. Ela, o tempo inteiro, ela está a olhar para a morte de canto e dizer, tá quieta. Aqui tu não chegas.
para depois essa mãe trazer esse filho, se esventrar toda para trazer o filho ao mundo, não é? Gretar a mama toda para dar alimento a esse filho, perder horas e horas e horas e horas e horas e horas de sono, né? Porque o bebê exige isso, só para poder infernizar a vida desse filho. É no mínimo insano a gente pensar nisso, né? Quando a gente compreende que a mãe batia, a mãe botava de castigo, a mãe chamava nomes, a mãe fazia comparações, dizia que não prestava para nada, que se calhar deveria ter feito um aborto. Imagina, será que se essa mãe tivesse algum equilíbrio, essa mãe faria isso? Será que essa mãe, se ela tivesse alguma capacidade emocional, ela faria isso? Então, quando a gente começa a sair, transcender, não é? Olhar assim, por detrás da história, o que levou essa mãe a ter todo esse comportamento agressivo e destrutivo? Primeiro com ela, que depois se estende para a criança, né? E quando a gente trabalha com as constelações, a gente convida as pessoas a fazerem uma viagem no tempo. E olha bem, vamos lá ver a história. Então, vamos ver a tua mãe criança. Como foi a tua mãe criança? Como foi a tua avó criança? Qual é a história que está por detrás desse sentimento de orfandade que as crianças trouxeram pela agressão dos pais, pela ausência dos pais, pela incapacidade de dar afeto dos pais? Qual a história de orfandade que está por detrás disso? Então, quando a gente é convidado a olhar para além do óbvio, aí a gente, naturalmente, João, a gente vai fazendo essa mudança de visão. Porque a gente vai fazendo uma mudança interna. A forma como a gente olhava para a nossa história, e que geralmente as pessoas chegam num olhar completamente de vitimização. Que a minha mãe isso, com 40 anos de idade ainda estão a reclamar o abraço que a mãe não deu. Com 50 anos de idade ainda estão a se queixar que o pai não estava presente. Meu Deus, esse pai nem está vivo mais, deixa ele descansar em paz. Agora, o que é que tu podes dar aqui como adulta? Então, esse é o grande trabalho que nós fazemos com a consciência sistêmica, é convidar as pessoas a assumirem o poder sobre a própria vida e não terceirizar mais esse poder para o pai, para a mãe, para a infância, para aquilo que não teve. A gente convida as pessoas a olhar tudo que tiveram e tirar e desfocar daquilo que supostamente não tiveram e que foi importante para que elas desenvolvessem outras estratégias na vida, que elas tivessem outros recursos na vida. E esse trabalho é um trabalho, João, a Angélica Olvera é um dos grandes nomes da pedagogia sistêmica. E ela dizia sempre que o trabalho para a mãe, principalmente para a mãe, porque é a relação, é o nosso primeiro construto de amor, né? A nossa primeira referência de amor é a mãe. Então ela dizia, mas vale também para o pai. Mas ela dizia assim, trabalho para a mãe, trabalho de cura com a mãe, é feito em doses homeopáticas. Com doses 3 vezes ao dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até o último suspiro de vida. Então, é um trabalho contínuo. É um trabalho que a gente tem que estar sempre numa postura aberta para a gente compreender, eu ainda preciso integrar isso. Eu ainda tenho essa resistência. Eu ainda estou aqui. E quando a gente acha que a gente já viu tudo, de repente a gente está no outro patamar da vida, e aí a vida nos mostra uma coisa e diga assim, peraí, isso tem a ver com a minha mãe ou com o meu pai? Isso tem a ver com a minha isso tem a ver com o meu pai. É um trabalho contínuo. É um trabalho que não cessa nunca. A verdade é que quanto mais desperto a gente está, ou seja, quanto mais uma postura de gratidão, de reconciliação a gente está, mais facilmente a gente vai fazendo esses gatilhos. O oposto se aplica. Quanto menos esperto a gente está, mais difícil é a gente sair desse lugar. Porque a gente vai patinando. Aí as pessoas dizem assim, não, ok, eu já integrei. E aí, o primeiro julgamento que a mãe faz, a pessoa volta de novo para a criança. Ela está de novo ali na criancinha dela, ferida e magoada, e retrocede tudo outra vez. Portanto, é um trabalho contínuo. E quanto mais a gente o faz, mais a gente consegue olhar para todos os defeitos dos nossos pais. E consiste nisso o trabalho. É olhar para todas as falhas, todos os defeitos dos nossos pais.
e concordar que aquelas falhas e defeitos existem, porque eles são humanos. Porque eles são humanos. Não sempre são humanos. Eles não são super, não são seres especiais. São apenas seres Como humanos. nós achávamos. Né? Como nós achávamos quando éramos crianças. Exatamente. Joelma, vão ficar aqui mais temas. Tenho algumas perguntinhas ainda para fazer em relação a isto. O tema da sexualidade que tocaste ao de leve vou ter mesmo que deixar para um próximo episódio, porque já vamos quase com 1 hora e esse é um tema que se calhar leva mais 1 hora. Mas eu agora fiquei com curiosidade para perceber, segundo a sistémica, quais seriam, digamos, as bases, as fundações ou os pilares para que as pessoas possam ter sucesso. Uhum. Independentemente do significado de sucesso para cada um. Exato. Mas quais são então as bases, os fundamentos do sucesso, segundo a sistémica, se aqui isso está definido? Digamos, se pudermos falar de uma forma geral, o que é importante termos para ter sucesso? Reconhecer, João, que tudo, que eu só estou aqui hoje na vida, porque a minha mãe deu tudo o que eu precisava abundantemente. Eu sou fruto da abundância da minha mãe. Segundo, que a força que eu necessito para prosperar, para avançar, para progredir na vida é masculina e vem do pai. E quando eu falo do pai, eu estou falando do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do lado da mãe e do lado do pai. Do pai. Quando eu falo da mãe, também estou falando das minhas avós, que é a mãe da minha mãe, né? E das minhas bisavós, que é a mãe do meu pai e das minhas bisavós do lado paterno. Eu preciso olhar para a minha história com gratidão e reconhecimento, reconciliada com a minha história. E eu só vou fazer isso quando eu aceito todos os membros da minha família como eles são. E concordar, João, não significa que eu vá de encontro às teorias deles. Eu só concordar significa, para mim, é bom que tu sejas como tu és. E que eu seja como eu sou. E que tu estás correto dentro das tuas teorias do jeito como tu és. Mas eu também estou certa dentro da minha teoria do jeito como eu sou. Eu não tenho que te tirar o teu valor para tu vires ao encontro do meu. O meu pai, imagina que o meu avô fosse racista. Ok, o máximo que ele pode fazer é olhar para as pessoas de forma segmentada. E eu concordo que tu sejas assim. Isso não faz de mim racista também. Só não faz com que eu tenha que mudar e moldar a minha medida da mesma forma como eu não quero que tu me mudes e me molde a tua medida. Então, reconhecer e incluir no meu coração todos os que fazem parte do meu sistema familiar. E, ao mesmo tempo, quando eu faço isso, eu reconheço que tudo que está à minha volta tem uma grande importância para que eu possa aprender e evoluir como ser humano vivendo aqui no planeta Terra. Eu preciso viver como humano. Mesmo sendo um ser espiritual, aqui eu tenho que viver como humano. E vivendo como humano aqui, eu preciso aprender com a diversidade. E só vou aprender com a diversidade quando eu acolho tudo o que vem ao meu encontro. E acolher tudo o que vem ao meu encontro não significa que eu tenha que fazer parte de tudo que vem ter comigo. Não. Eu acolho e digo, ok, isso não é para mim. E deixo ir. Ok, eu não, essa forma de estar na vida não é minha. E deixo ir. Eu não vou catequizar ninguém, evangelizar ninguém, mudar ninguém, rejeitar ninguém, excluir ninguém. Cada um tem o direito de ser exatamente como é. Então, quando a gente traz isso para nós, não é? Quando a gente bebe desses princípios, a gente compreende que a diversidade é fundamental para que as pessoas possam, da forma como elas são, levar o de melhor elas têm para o outro. Mesmo que para mim o de melhor dela seja o pior, mas é o melhor que ela tem. E isso faz com que a gente não perca tempo com julgamentos, com exclusões, com dinâmicas que vão nos roubar tempo, energia, não é? Faz com que a gente fique leve, fluido. E a leveza, a fluidez vai permitir que a gente chegue onde a gente quer chegar. Eu não estou te ouvindo.
Agora sim. Então podemos depreender que sucesso, no fundo, é chegarmos onde queremos chegar. Sucesso é Onde temos que reconciliação, chegar. primeiro. É reconciliação. Quando eu estou reconciliado comigo, com a minha história, com o todo, né? Quando eu estou reconciliado, a vida pega em mim e diz assim, bora lá. Que me conduz. Leva-me para onde eu quero ir. Independentemente de que o lugar que eu queira ir, para o outro seja o estágio 1 ou estágio 20. É para onde eu quero ir. E sem esforço, Isso, no fundo, sem sacrifício. e sem esforço. Exatamente. Porque isso, no fundo, são dinâmicas que parece que são do homem e da mulher. Parece que são dinâmicas que foram criadas para o homem e para a mulher, mas que a maior parte dos homens e a maior parte das mulheres, em algum momento da jornada, encontra sérias dificuldades nesse fluir, não é? Então parece que o sucesso é só para meia dúzia. Então De eu pessoas. preciso olhar da energia masculina e feminina, das polaridades, não é? Estamos a falar de energia de polaridades. Na polaridade masculina e feminina, o que é que não está integrado? O que é que não está a dançar? Por que é que essas polaridades não estão a dançar dentro de mim? Por que é que elas estão a conflituar ou que elas estão separadas dentro de mim? E quando essas polaridades estão juntas em equilíbrio, aí a gente consegue se ingrar. Exatamente. No fundo é a cura do conflito, não é? Libertarmos-nos dos conflitos que temos internamente com a nossa história, connosco, com os outros, com a nossa história. Não é? A nossa história do momento que a gente é fecundado e a história ainda antes da gente chegar aqui. A nossa história. Ok. Uma última questão em relação a isto, que é a maior parte das pessoas, pelo menos é a sensação que me dá de um mero observador de longe, mas a maior parte das pessoas que se calhar não está a aceder a este sucesso, a esta frequência, a este fluir na sua vida, ainda não entendeu que necessita de transformar algo para continuar a fluir. Então ainda continua a apontar o dedo ao sistema, ao governo, ao dinheiro, aos bancos, ao emprego, a tudo. Que conselho poderias dar às pessoas que precisam de se transformar e que ainda não reconheceram que a transformação deve partir delas? Primeiro, João, é preciso muita humildade, sabe? Ser uma humildade profunda. A gente não consegue parar de apontar o dedo para o externo. Então, quando a gente deixa essa arrogância de que o externo é que é o responsável por tudo que acontece comigo, aí eu tenho essa humildade suficiente para olhar e dizer assim, e eu? Se a vida é minha, seria cruel, João, se a solução dos nossos problemas efetivamente estivesse na mão dos outros. Já viu a impotência que isso gerava na nossa vida? Era aterrorizador, quer dizer, que para eu ficar feliz, eu tinha que depender da boa vontade do João. É cruel uma coisa dessas. E quando nós temos humildade de dizer assim, sou eu, o meu pior inimigo sou eu. É preciso parar e reconhecer, sou eu, a vida é minha, o que é que eu estou fazendo com a dádiva? A maior dádiva que eu tive foi a vida. O que é que eu estou a fazer? E aí a gente deixa de terceirizar a responsabilidade para o outro e compreende que tudo que acontece, alguém me tratou mal, fiquei mal disposta. Mas por que eu tenho que ficar mal disposta se alguém for agressivo? Eu não posso dar esse poder ao outro, de tirar a minha boa disposição, não é? Eu me sinto humilhada quando alguém diz isso. O que eu tenho que dar? Ver valor, a minha valorização, ver o reconhecimento à mão de alguém. Então, quando a gente toma consciência disso, de que tudo somos nós, e só a partir desse movimento de tudo somos nós, tudo está em mim, sou eu o responsável. Eu preciso ser muito humilde para ser isso. Depois ter uma profunda compaixão por mim. E dessa profunda compaixão por mim, aí eu desenvolvo gratidão para alguém.
Essa é a forma. Humildade, compaixão e gratidão. Muito interessante essa visão. E, Joelma, estamos com 1 hora, mais ou menos 1 hora e 5 minutos. Tenho que fazer aqui o disclosure para quem nos possa estar a ouvir, que existem outros temas que eu gostaria muito de abordá-los contigo, nomeadamente traumas, vícios e sexualidade, e quiçá empreendedorismo. Também me falaste que tu vais fazer uma palestra e um retiro de trabalho relacionado com empreendedorismo, profissões, carreiras. Então, eu gostava muito de te convidar para muito breve para continuarmos estas conversas e sugeria que hoje ficássemos por aqui para que não seja um susto muito grande para aqueles que vão ver o vídeo. Ei, 1 hora e meia, não vou ver. Pode ser? Correto, perfeito. Joelma, muito obrigado. Obrigada, João. É sempre muito bom. Até já. Até breve. E que seja até breve. Um beijo grande, Em breve, João. Tudo bom. rapidinho. Até já. Um abraço grande Outro. e até já.